Para quem é cristão, a Bíblia não é só um livro de histórias, mas sim a verdade de tudo relacionado a essa nossa passagem pelo mundo. E nela há também alguns fatos que despertam a curiosidade sobre vários temas. Mas um dos que mais chama a atenção é sobre a idade que o povo chegava naquela época. Eles passavam fácil dos 100 anos, parecendo estar vivendo muito bem, coisa que hoje é praticamente impossível de acontecer. Por que é tão difícil a gente chegar aos 100 anos hoje? E como eles eram saudáveis, mesmo velhos? Por que a galera da Bíblia vivia tanto? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Atualmente é muito difícil a gente encontrar pessoas que estejam na casa dos 100 anos de idade. E é muito mais difícil ainda é que essas pessoas elas estejam em plenas condições de saúde, né, tanto física quanto mental. Vez ou outra até aparece aí nas reportagens de TV mostrando alguns idosos que mantêm uma vida ativa e saudável mesmo com bastante idade. Agora, convenhamos que é bem raro, né, mas nos tempos de Bíblia o negócio era muito diferente. Os caras viviam muito. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém chamando uma pessoa que é muito velha de Matusalém. Isso porque na Bíblia, um homem chamado Matusalém viveu 969 anos. Você já parou para imaginar a possibilidade disso acontecer hoje? É impossível. Para você ter ideia, aqui no Brasil, um censo divulgou que em maio de 2022, que existem somente 24 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. Você pode falar, 24 mil é bastante gente. Só que para uma população do Brasil, que são aí de 215 milhões de pessoas, 24 mil representa uma pequena parcela disso aí. Bom, analisar isso, e pensar aí que Adão viveu 930 anos, Sete, seu filho, viveu 912, Enos, filho do Sete, 905, é uma coisa surreal, Fora que tiveram muitos outros ainda, Só uma curiosidade, A pessoa documentada como uma das mais velhas, que já foi reconhecida inclusive pelo Guinness Book, foi a Jane Calment, uma francesa que nasceu no dia 21 de fevereiro de 1875 e ela viveu até 4 de agosto de 1997, quando tinha ali 122 anos de idade e 164 dias. Bom, ainda assim, está muito longe aí dos 600, 700, 800 anos, que vivia o povo bíblico. Então, qual que é a explicação para essa idade tão avançada que o povo bíblico chegava? Suposições e hipóteses. Bom, primeiramente vale a gente falar aqui que não se tem uma resposta definitiva quanto a isso. E o que existem são várias suposições e hipóteses. As opiniões de estudiosos bíblicos são variadas. Uma delas é a que essas pessoas que viveram muitos anos, elas tinham um propósito de preparar o terreno. Basicamente, deixar no jeito o caminho para que mais para frente Jesus pudesse trilhar. Também dizem que poderia ser por ter um nível de intimidade grande com Deus, até que Deus ficou bravo, com a perversidade e mandou o dilúvio. Aí vem a história que todos conhecem de Noé. Essa é uma das melhores respostas para mim, justamente porque está na Bíblia. Em Gênesis 6:3 diz: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. E se você for ver, a grande maioria que viveu esses longos anos foram nascidos aí antes do dilúvio. Outra coisa é que acreditam que eles também viviam muito para poderem se multiplicar, como Deus queria, e foi assim mesmo. Tanto quando Adão e Eva foram criados, quando também pós-dilúvio ali, na família de Noé. Aspas, mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Outro motivo seria porque as primeiras gerações de humanos tinham uma genética praticamente perfeita. Adão e Eva foram criados perfeitos, ou seja, a genética deles deveria ser daquele jeito, sem nenhuma intervenção externa, muito menos maligna, já que não existia pecado na Terra ainda. A imunidade, então, era a melhor possível, o que já ajuda e muito na sobrevivência também, já que muitas pessoas acabam morrendo por conta de doenças. E se o seu corpo tem a capacidade de não ficar doente, já é uma boa forma aí para você conseguir se manter vivo. Se parar para pensar, com 50 anos, às vezes até menos, a galera já começa a conviver com remédios diários. E quanto mais o tempo passa, mais você vai ficando velho, mais propício é para você acabar tendo alguma doença. Os nossos anos de vida na Terra teriam sido diminuídos aos poucos, quando Adão e Eva desobedeceram por causa aí do pecado, a morte veio à Terra. E assim nós ficamos mais frágeis às coisas que nos levam à morte, como as doenças. Na Bíblia, em Romanos 5:12, explica, dizendo, aspas, quando Adão pecou,
o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Já algumas pessoas dizem que antes do dilúvio a atmosfera na Terra era diferente. Ela protegia mais a vida no planeta. Assim, o ser humano vivia mais. Tanto que, como eu comentei já, depois do dilúvio, a idade da galera da Terra diminuiu. No livro de Gênesis, no capítulo 7, versículo 11, diz, aspas, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Bom, esse e as janelas do céu se abriram seria então o que interferiu na nossa atmosfera, já que na Bíblia diz que teriam águas acima do céu, que funcionariam como se fosse uma espécie de efeito estufa que não deixaria coisas como a radiação do Sol chegar até nós. Com o dilúvio, esse bloqueio teria deixado de existir, assim diminuindo nossos anos de vida. Do lado mais racional, alguns documentos arqueológicos também falam de pessoas que viveram muitos anos. Os reis da Suméria, por exemplo, mostram que os caras reinaram ali por até 960 anos. E isso foi antes do dilúvio. Outra teoria é que os anos naquela época eram contados de maneira diferente. Outros já acreditam que os anos não eram das pessoas individualmente, mas sim da sua dinastia, da linhagem de sua família. Existem várias explicações que na verdade são todas teorias. Algumas com base bíblica, outras nem tanto. Então a gente não vai ter certeza do porquê eles realmente viviam tanto tempo, principalmente antes do dilúvio. Mas até mesmo na Bíblia, uma hora a idade chegou aos padrões que vemos hoje e não demorou tanto, já que na época de Moisés e os fatos sobre ele são contadas aí já no segundo livro da Bíblia, em Êxodos, que a média de idade de vida da galera já era de 70 a 80 anos. Aspas, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Por mais que a longevidade da vida humana seja bem variada, a genética interfere até 25% do processo de envelhecimento. Ou seja, vale a regrinha de sempre. Se cuidar, comer bem, fazer exercícios físicos e buscar chegar bem aí na terceira idade. Apesar de poucas, existem pessoas que conseguem uma vida mais longa e aproveitar mais os bons momentos. De 1917. Não te falei lá que era? Então a senhora fez 102 anos. 22 de abril eu fiquei mais nova. Bom, para finalizar, ainda existe uma outra hipótese relacionada à vitamina C. É sobre você sintetizar ela dentro do seu corpo ou não. Segundo essa hipótese, os povos antigos sintetizavam a vitamina C dentro do corpo. E nós meio que perdemos essa capacidade, fazendo assim com que a nossa expectativa de vida diminuísse muito. Quando fizeram análise no ser humano, é interessante que o ser humano tem dentro de si todas as enzimas para formar a vitamina C, exceto uma, que está atrofiada. E muitos evolucionistas pensam, o que nós temos que estar atrofiado é porque os nossos ancestrais usavam. Então, no passado, os nossos ancestrais sintetizaram a vitamina C. Se isso for verdade, então eu poderia viver 20 a 40 vezes a minha infância, como média de vida. Claro. Então, eu estou falando aí 10 vezes 20, 200 vezes 40, 400 anos seria a expectativa de vida. Esse artigo mesmo mostra a surpresa com a possibilidade que os nossos ancestrais, esse artigo não tem nada a ver com criacionismo, nem teologia, é um artigo de biologia, dos nossos ancestrais terem vivido uma longevidade tão grande assim. E mais, esse artigo acredita que o que mudou a expectativa humana para menos foram duas coisas. Mudança da alimentação e algum catastrofismo que ocorreu na Terra, mudando acentuadamente a atmosfera, os climas, e o organismo humano se adaptou, parou de produzir a vitamina C e viveu menos. Mas aí, você já tinha parado para pensar na idade que chegava essa galera da Bíblia? E qual das teorias você acredita? Conhece alguém que tem mais de 100 anos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. É claro, se você viu o vídeo até aqui, eu peço por favor que se inscreva no canal, se você não tiver inscrito ainda, e deixe o seu like para poder ajudar a gente no engajamento. É claro que nessa altura do vídeo, a maioria da galera já saiu. Só os de verdade ficaram. Se você é de verdade, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like. E enfim, deixa um comentário aqui, me segue no Instagram também. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!